Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, prezados liguistas. A liturgia desta quinta-feira, na primeira leitura no livro do profeta Daniel, nos ensina, nos convida a nós termos uma grande confiança no Senhor. Durante essa Semana da Paixão, depois da Semana Santa, de modo especial, de modo muito forte nessa primeira semana, a liturgia da igreja vai colocando as passagens do Evangelho numa ordem cronológica no tempo que ela aconteceu. E Jesus deixou para esses últimos 15 dias de sua vida para realizar os seus maiores milagres, como a ressurreição de Lázaro, que aconteceu uns 15 dias antes da Sexta-feira Santa, antes da morte de Jesus. Jesus deixou muitas provas da sua divindade, pelos seus milagres e pelo perdão dos pecados, para os últimos dias. De maneira que isso ficasse muito gravado, como testemunho no meio do povo. Jesus, aquilo que Jesus às vezes falava, de maneira profética, em parábolas, agora ele vai deixando os sinais muito claros, muito evidentes, fazendo os milagres pelo seu próprio poder, enquanto Filho de Deus, e perdoando os pecados. E a pergunta hoje dos fariseus é essa: quem é esse que até perdoa os pecados? Se só Deus pode perdoar os pecados, com que autoridade esse que vai dizer àquela mulher: teus pecados te são perdoados, vai em paz, a tua fé te salvou? Quem é esse que até perdoa pecados? É o mesmo que ressuscitou Lázaro, é o mesmo que disse o Evangelho, ouvimos essa semana, ontem ou antes de ontem: eu e o Pai somos um, o Evangelho de São João. Ouvimos domingo nosso Senhor dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou, enquanto Deus, desde toda a eternidade. Quem é esse que até perdoa os pecados? É esse que é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Esse que foi anunciado pelo profeta Isaías e por todos os profetas. Esse que foi prefigurado lá no cordeiro que era imolado na Páscoa judaica. Esse que vai oferecer o sacrifício da sua vida e que lá atrás, quando o povo estava na escravidão do Egito, quando Deus mandou que Moisés desse a ordem ao povo de sacrificar o cordeiro, tingir os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, e quando passasse o anjo exterminador e visse os umbrais, as portas das casas dos judeus manchadas com o sangue do cordeiro, ali não houve a morte, ali não houve a condenação, mas o perdão, a misericórdia. E tudo isso era a figura de nosso Senhor, que vai oferecer o sacrifício da sua própria vida, também para nos libertar da morte e da condenação. Então quem é esse que até perdoa os pecados? É esse Jesus, o Filho de Deus. E Jesus queria deixar nesses últimos dias essas grandes provas da sua divindade. Isso vai se culminar com o que nós vamos celebrar no próximo domingo, quando Jesus quis ser glorificado, quis que as pessoas começassem a proclamar as profecias: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Palavras que os profetas anunciavam séculos antes, quando viesse o Messias. E aquilo que as pessoas iam presenciando era o cumprimento muito claro da profecia que já anunciava essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quem é esse que até perdoa os pecados? É aquele que vai dizer lá diante de Pilatos: tu dizes, eu sou rei, eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. É esse que perdoa os pecados, o Filho de Deus, que se fez homem pela nossa salvação. E também com essas demonstrações tão claras, com essas palavras tão claras, como nós ouvimos no Evangelho de São João nessa semana, Jesus dizendo aos fariseus: se não credes em mim, crede nas minhas obras. Vocês estão dizendo que eu não estou falando claramente. Quando eu digo a verdade, vocês estão dizendo que eu estou blasfemando, que eu estou possesso do demônio, e pegam em pedras para me apedrejar. Se não estão crendo na minha palavra, as minhas obras estão aí. Crede nas minhas obras. Os milagres, o perdão dos pecados, a conversão, a misericórdia, tudo isso sinal da presença de nosso Senhor, sinal da divindade. E essas demonstrações tão claras da divindade de nosso Senhor
vai deixar um contraste muito grande, muito evidente, que era claro para todos que ele era o Messias. Ninguém foi enganado na condenação de Jesus. Muitos do meio do povo, sim, levados pela multidão, levados pelas autoridades. Mas aqueles que eram conhecedores da lei, ninguém foi enganado. Maldosamente, covardemente, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, mas ainda assim quiseram condená-lo. Não são inocentes, foram levados, não, quiseram maldosamente condenar a nosso Senhor. Os sinais muito claros, né, das profecias se cumprindo em nosso Senhor. E ainda assim, não queremos, né, que Ele reine sobre nós. Mas que a nossa atitude seja exatamente o contrário. A igreja propõe essas meditações, essas reflexões para nós aprendermos com aqueles que erraram, não querendo o nosso Senhor, mas que para nós seja exatamente o contrário. Que nós busquemos a nosso Senhor, que nós o amemos de todo o coração, que nós tenhamos essa confiança, como Jesus disse, essa mulher pecadora. Muitos começaram a pensar mal, não tiveram coragem de dizer para Jesus, mas começaram a pensar mal de Jesus. Se esse homem fosse o profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando, lavando aí os seus pés. E Jesus vai dar um exemplo, contar uma história, uma parábola, e vai dizer, muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Merece o perdão de Deus, merece um grande perdão, porque é um coração que mesmo tendo pecado gravemente, passado a sua vida no pecado, mas um coração que agora ama a Deus. E Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Eu termino com as palavras do profeta Daniel, belíssimas, uma oração belíssima de confiança, para nós rezarmos também diante do Senhor. E assim diz, né, inspirado, né, por Deus, o profeta Daniel. Agora, porém, vamos seguir-te de todo o coração, temendo-te e buscando a tua face. Não nos deixe desiludidos, mas trata-nos segundo a tua mansidão e segundo a tua imensa misericórdia. E um pouquinho antes, né, mostra o quanto nós podemos confiar em nosso Senhor. Não nos abandones para sempre por causa do teu nome. Aos patriarcas disseste que multiplicarias a sua descendência como as estrelas no céu. Estamos reduzidos mais que todas as nações, humilhados na terra inteira por causa dos nossos pecados. Mas de alma esmagada e de espírito humilhado, que nós sejamos aceitos como em holocaustos de carneiros e de touros, como milhares de gordos cordeiros. Seja este o sacrifício na tua presença, hoje, e leva à perfeição os que te seguem, pois, para os que confiam em ti, não há desilusão. Quanto é bonito nós pararmos e refletirmos nisso. O profeta rezando diante de Deus, para aqueles que confiam em ti, não há desilusão. Aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, nunca ficarão desiludidos, nunca ficarão desapontados. A Escritura assim nos diz, para os que confiam em ti, pois para os que confiam em ti, não há desilusão. E por tudo isso, que nós sejamos bons discípulos de nosso Senhor, que o amemos de todo o coração e que vivamos intensamente essa Semana Santa para a conversão, para o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança em nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.